Alô para vocês que caíram aqui de paraquedas. Sejam muito bem-vindos ao Podcast, o seu podcast de mitologia nórdica. Eu sou a Ela. E eu sou a Yara. E eu sou a Liza. Nesse episódio, nós vamos contextualizar vocês um pouco mais sobre Valhalla e Asgard. Também apresentar o conto da soberania de Hel. Além disso, vamos falar sobre a intertextualidade da mitologia nórdica com outras mitologias e crenças. Por último, mas não menos importante, vamos falar também um pouco sobre o surgimento das crenças nórdicas e a sua influência na atualidade. Valhalla era o lugar onde os deuses Aesir, que eram guerreiros, organizavam seus combatentes para o Ragnarok. E como dito anteriormente, metade dos guerreiros que morreram honrosamente em batalha iam para Valhalla sendo levados pelas Valquírias, e metade iam para os reinos dos Vanir, deuses mais pacíficos, e viver nos campos da deusa Freya. Mas para onde iam os guerreiros que não eram considerados dignos? Para o reino de Hel, a deusa responsável pelos reinos de Niflheim e Helheim. O conto de Hel, ou Hela, se inicia com o casamento de Loki, o cultuado como deus da mentira, com sua primeira esposa, Angrboda, giganta que era cultuada como deusa do medo. Loki e Angrboda tiveram 3 filhos monstruosos, e eles foram Jormungandr, Fenrir e Hel. Jormungandr era a serpente do mundo que era uma condutora viva de poder mágico. Odin a sequestrou e a jogou no oceano de Midgard. Ela continuou crescendo e carregando os recantos da magia de Odin, e assim ela protege magicamente Midgard de invasões de outros mundos e vai morrer honrosamente nas mãos de Thor quando chegar o Ragnarok, o apocalipse nórdico. Vale ressaltar que na crença hindu, o deus Shiva também enfrentou uma serpente que ameaçava a destruição, então ele bebe todo o veneno da serpente e transforma a toxina em um líquido inofensivo. Fenrir, o lobo gigante, deus da destruição, que teve 2 filhos com uma giganta, Skoll e Hati. Hati perseguindo o Sol, que era a deusa Suna, e Skoll perseguindo a Lua, que era a deusa Mani. A deusa Lua, assim criando o ciclo diário de dia e noite, junto com a deusa do Sol. E quando os filhos de Fenrir alcançarem os astros celestes, será o dia em que Fenrir se libertará de suas amarras mágicas chamadas Gleipnir, as quais foi preso por duvidarem que ele conseguiria se soltar do feitiço. Então os deuses aproveitaram seu momento de fraqueza para prendê-lo. E quando Ragnarok chegar, Fenrir matará Odin, como foi previsto por suas 3 conselheiras que leem o destino por fios. Ela mora em um palácio chamado Helvdnir, que é protegido pelo cão Garm, que é semelhante ao Cérbero da mitologia grega que protegia os domínios de Hades. Hel foi banida por Odin para os confins de Niflheim, onde fica Helheim, que fica às margens do rio Nastronol de Niflheim, que seria equivalente ao rio Alqueronte, da mitologia grega. Em seu reino, Hel recebeu o poder de distribuir o que lhes são enviados, que são as pessoas que morreram de velhice ou doenças, e não tiveram a honra de ir para Valhalla ou para o reino de Freya. E apesar de ser vista de uma perspectiva, entre aspas, ruim, por ser considerada uma deusa punitiva aos olhos atuais, Hel era conhecida por ser uma deusa nem boa nem ruim, só justa. Quando os espíritos de pessoas boas e idosos que morreram sem causar mal iam para ela os confortava, cuidava para que eles não sofressem, mas quando espíritos de pessoas ruins iam para os domínios dela, ela os jogava para o reino da solidão e vazio, que era Niflheim. Hel é descrita como uma deusa que não deixava seus domínios, diferente de Hades, da mitologia grega, que o fazia eventualmente para solucionar algumas questões de interesse próprio ou de seus próximos. Ela não saiu do reino em momento algum quando Ragnarok chegou, porém liberou todos os seus mortos para servir no exército de Loki contra Odin. Além das citadas anteriormente, também existem outras similaridades com diferentes crenças que existiam além da crença nórdica, como por exemplo os campos de junco e o submundo egípcio. Eles possuem semelhanças com Valhalla e Helheim, respectivamente, sendo vistos um como um lugar positivo e o outro com uma visão mais negativa e punitiva. E sendo Valhalla similar também aos Campos Elíseos da cultura grega, em que nobres heróis teriam seu descanso. E também pode-se ter uma boa correlação com o reino de Hel e o reino de Hades, em que os dois são divididos e possuem lugares mais negativos que outros, sendo Helheim semelhante ao submundo e o Tártaro semelhante a Niflheim. Além da principal semelhança entre a cultura nórdica e grega, que é a semelhança entre seus 2 principais deuses, Thor e Zeus, que são divindades que personificam poder e controle climático. E mesmo com Odin sendo o deus com mais destaque da mitologia nórdica, Thor é quem triunfa no Ragnarok, contra Jormungandr.
Os vikings, como a gente disse no episódio anterior, eram povos originários da Escandinávia. O seu sustento se baseava em atividades agrícolas, artesanais e no comércio marítimo. Se sustentavam principalmente por saques e comércios com aliados vizinhos no território anglo-saxão. Era um povo que estava em constante contato com a natureza. Inclusive, a própria religião nórdica, que nós vamos chamar de paganismo nórdico, era uma religião xamânica, ou seja, era uma religião que se baseava bastante nos ensinamentos da natureza, e utilizavam sua religião para explicar os fenômenos naturais. As suas comemorações batiam com as estações do ano, como Yol e Yule. Ambos eram comemorados com sacrifícios para os deuses, homenageando-os para que tivessem boas colheitas. Ah, e uma coisa legal de saber é que as valquírias são justamente uma forma de explicar a aurora boreal. O paganismo nórdico ainda está muito presente na atualidade. Além dos filmes e livros sobre o tema, muita gente tem buscado resgatar a religião por meio do neopaganismo nórdico. Na Islândia, por exemplo, há a Associação Asatru. O termo Asatru, traduzido do islandês moderno, significa fé ou crença nos deuses. Apesar da religião nórdica ter sido oprimida por conta da declaração do cristianismo como religião oficial no auge do medievo, a crença se manteve por meio de poesias, pela cultura oral e também pela cultura escrita, como por exemplo no Éden prosa e no Éden verso. É recentemente que as pessoas estão resgatando essas crenças antigas, como por exemplo a Associação Asatru. Essa é a religião que mais tem crescido na Islândia nos últimos anos. Eles não têm regras fixas, mas pregam a honestidade e respeito pela natureza. De acordo com uma reportagem da BBC de 2019, a associação começou em 1972, com um grupo de artistas. O líder desse movimento foi o poeta Svenbjørn Beitesson, que elaborou um plano com seu grupo para resgatar a religião nórdica. Eles pressionaram o governo para que ele reconhecesse o Asatru como uma religião oficial. E dizem que enquanto o ministro se decidia, relâmpagos atingiam a central elétrica e causaram um apagão. Acharam que era Thor mostrando seu poder, e por isso o ministro concordou em oficializar a religião. Nesse episódio, nós falamos sobre Valhalla, Asgard e também sobre as intertextualidades presentes na mitologia nórdica, além de também comentar sobre o grande número de pessoas que têm resgatado mais as práticas religiosas dessa cultura. E com isso, nós concluímos mais um episódio do podcast. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui e te esperamos no nosso próximo episódio. Este episódio foi escrito e apresentado por Ela Vinhote, Yara Araújo e Liza Beatriz, com edição de áudio de Ela Vinhote. As fontes utilizadas neste episódio foram os portais Borealis Expressões e Mundo Educação, e os livros Éden Prosa e O Guia de Ouro da Mitologia.